que somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Glória a Deus. Efésios capítulo 2. Do versículo 1 até o versículo 10. Glória a Deus pela sua palavra. Porque aqui Paulo escrevendo aos crentes de Éfeso, está explicando que a salvação não é por mérito, não é por posição social, não. É pela graça. Então essa graça foi conquistada pelo preço de sangue de Jesus. Jesus, o Filho de Deus, que nasceu da Virgem Maria, cresceu, ainda menino, estava no templo ensinando a doutores da lei, mas estava fazendo a vontade do Pai. Então cresceu e quando ele completou 33 anos, começou o seu ministério. E glória a Deus. Olha a importância das pessoas que estão ao nosso redor para cumprimento do ministério do Senhor. Por que o Senhor coloca isso agora para mim estar falando? Porque logo no início do ministério começou numa festa de casamento, Jesus. E deu muita gente, eu creio, muita animação, e na hora o vinho acabou. E as pessoas, os convidados que ainda estavam se alegrando na festa, o que o pai da noiva, os noivos iriam fazer? De repente acabou o vinho, mas Jesus estava lá. Ainda não tinha feito milagre nenhum. Então Maria, sua mãe, sabia da promessa de Deus na vida de Jesus. Sabia que Deus confiou a ela em estar criando muito bem o menino e estar ensinando. E foi nessa hora que ela falou para os homens, para os serviçais, não foi? Para os serviçais, fazer tudo com que ele mandar. Jesus não tinha dito para ela, minha mãe, será que eu posso? Não. Jesus, quando Maria foi até ele disse, ainda não chegou a hora, mulher. Então ele, naquele momento, achou que ainda não estava preparado para que se manifestasse o poder de Deus através da vida dele. Mas ela foi usada por Deus, que ela não atentou para as palavras dele. Ela sabia que ele era Senhor. Ela sabia. Tinha no coração essa certeza que ele era filho de Deus. Glórias ao Senhor. Mas ela virou e chamou os serviçais. Fazei tudo do que ele mandar. Então Jesus tomou posição. Viu que ela falou, deu ordem. Então o Espírito Santo, ele como Deus, falou aos serviçais. Enchei as talhas, não sei se foi talhas ou vasilhas, talhas de água. Então, os serviçais não questionaram, simplesmente obedeceram. Foram lá e encheram as vasilhas de água. E para a glória do nome, segundo a palavra, ele não foi até lá. Ele não foi. Fazei. Por quê? Porque quando o servo de Deus, quando eu digo servo ou serva, estando na direção de Deus, a palavra direcionada pelo Espírito Santo, isso acontece. Por quê? Foi Deus que ordenou. É propósito do Senhor. E com certeza acontecerá.
E aí foi o primeiro milagre, porque aquela água transformou em vinho. E houve elogios, que o vinho estava melhor, que o dono da casa, o dono da recepção deixou o melhor vinho para o final da festa. E a maioria dos convidados não sabia do milagre que tinha acontecido. Então, os discípulos, por estar em volta de Jesus, tinha poucos, né? Tinha poucos. Porque quando Jesus saiu do deserto, foram 2 ao encontrar com ele. Tinha poucos. E os serviçais e Maria, sua mãe. Então, dali começou o ministério de Deus na vida de Jesus aqui na terra. Milagres, curas, ressurreição. Mas ele sabia que para tudo isso, depois tinha o fim. E esse preço ele pagou para que nós hoje fôssemos salvos pela graça. E essa palavra é bastante clara. Glória a Deus. Por quê? Quando Paulo escreve aos Efésios, nos deixa bem claro que essa salvação, não porque nós éramos bonzinhos. Não. Quando no versículo fala, olhem, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Hoje, nós somos salvos pela graça. Isso, o Senhor, através da sua palavra, quer nos dizer para que a gente veja também as outras pessoas que ainda estão andando no caminho, fazendo a vontade da sua carne, dos seus pensamentos, sendo filhos da ira, para que a gente não venha olhar já condenando. Não. Paulo, usado pelo Espírito Santo, está fazendo com que a gente lembre também que antes a gente também fazia as mesmas coisas. Andávamos na vontade da nossa carne, dos pensamentos, e o que estava fazendo, às vezes, a maioria das vezes era errado e achava que estava certo, mas o Senhor nos resgatou. Glória a Deus. Nos mostrando o que é o certo e o que é errado, nos dando a opção para escolher. Porque Jesus não obriga ninguém. Ele mostra que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai. Na palavra ele diz, ninguém vem ao Pai, porque Ele estava ligado ao Pai, mesmo aqui na terra. Então ninguém vem ao Pai, senão por Jesus. Ninguém vai ao Pai. O único caminho é através de Jesus Cristo. Que glória a Deus! O Senhor nos chamou. Não nos obrigou. Mostrou o caminho que é através dele. O caminho da verdade e da vida. Pela graça sois salvos. Então, através de você ter aceitado a Jesus como seu Senhor, como seu pastor, glórias ao Senhor, e está deixando Ele conduzir, mostrando as suas ações, o que é certo e o que é errado, e você deixando as que estão incorretas para fazer as que são certas, para a honra e glória do nome do Senhor, e assim o nome do Senhor ser glorificado e continuar glorificado. Mas lembre, não é obrigado, mas para aqueles que aceitam o conselho, aceitam o caminho que é através de Jesus, com certeza tem a salvação,
que conduz à vida eterna, com certeza os problemas são resolvidos, sua maneira é mudada para melhor, com certeza o testemunho de vida vai mudar e para melhor, outras pessoas vão ver a diferença. Não uma diferença que vai estar te apontando os erros, mas a diferença que vai estar dizendo, olha, aquela mulher que antes fazia isso, hoje, graças a Deus, não está fazendo. Então, muita gente vai estar ouvindo este testemunho. Aquele homem que antes falava coisas ruins, que só a misericórdia de Deus, fazia isso, fazia aquilo, ruim para outras pessoas. E hoje não. Veja como ele foi transformado depois que passou a ser um servo do Senhor. Depois que passou a conhecer a palavra de Deus e está deixando Deus agir na sua vida. É uma bênção. Então, muitos que antes andavam no caminho errado, hoje muitos, glórias ao Senhor, ouviu a voz de Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, muitos têm a sua vida transformada e através dessas vidas, outras vidas estão também sendo transformadas, mas para melhor. Glória a Deus, é isso que faz com que estejamos cada vez mais servindo ao Senhor, porque é gratificante todos os dias. Glória a Deus. Gratificante servir ao Senhor. Dificuldades passamos, mas as vitórias são bem maiores e é isso que vale a pena. Estar de glória em glória, de fé em fé, não perdendo as esperanças, mas deixando tudo na mão do Senhor, porque Ele tem cuidado de nós. Como o primeiro pastor Fábio estava aqui falando antes, não andeis ansiosos pelo que há de comer, ou de beber, ou de vestir, porque com certeza, e essa palavra é verdadeira. Por quê? Porque o Senhor tem cuidado de nós, tem suprido todas as nossas necessidades, tem resolvido as nossas causas para a glória do nome do Senhor, e Ele vai continuar porque Ele nos ama. E é promessa do Senhor. E como também diz na palavra, no Salmo 37, 5, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Com certeza Ele faz. Eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.